Sem enrolação, vamos explicar agora como funciona esse novo painel. Se você já conhece o antigo, vai ser muito mais fácil. Então vamos começar aqui, Salernitana e Milan, um jogo aqui que você tem um favorito, que é o Milan, que tem uma odd de 1,56, ou seja, uma odd menor do que a odd do time mandante. Logo, o time mandante, pelo painel, é considerado como azarão, tá? Aqui na classificação ao lado, você tem classificação geral, ou seja, a classificação no campeonato jogando em casa e fora, e a classificação no critério do jogo, ou seja, o Salernitana joga em casa. Jogando em casa, o Salernitana é nono do campeonato. Jogando fora e em casa, é o 12º. Já o Milan é quinto jogando fora de casa e jogando em casa e fora é o segundo. Aqui você vê nitidamente que o Salernitana ele joga melhor em casa e o Milan joga pior fora de casa, tá? Aqui embaixo você tem aqui a race dos times, os últimos 5 jogos, tá? Do Salernitana, os últimos 5 jogos do Milan. Para quê? Porque os últimos 5 jogos eles te mostram se o time precisa vencer ou não, tá? Porque às vezes o time vem bem nos últimos 10 jogos, mas nos últimos 5 ele não vem tão bem. Então, por exemplo, Salernitana, dos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou uma. O Milan, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu uma e empatou outra. Só que nos últimos 10 jogos, o Milan mais venceu do que perdeu e o Salernitana mais perdeu do que venceu. Então aqui você começa também a entender como estão os times nessa fase curta, que são nos últimos 5 jogos, e como estão os times numa fase um pouco mais longa, que seriam os últimos 10 jogos. E aqui em cima você consegue ver como que está no campeonato em geral, tá? Aqui é novo isso daqui, os últimos confrontos. Por quê? Porque você consegue ver, toda vez Salernitana e Milan se enfrentam, o que normalmente acontece? Bom, dos últimos jogos, 60% deles o Milan venceu, que no caso seria o visitante. Então isso é interessante para ver se tem algum tabu, se é um time que joga diferente quando joga contra esse adversário. Então aqui você começa a entender também como que foram os confrontos diretos, tá? Aqui a mesma coisa do outro painel, só que a gente não tem mais a informação de HT, a gente está focando mais em informação em FT, eu vou te explicar o porquê, tá? Aqui é o comportamento dos últimos 10 jogos do Salernitana, jogando em casa e fora de casa. Então, 100% dos últimos 10 jogos foram over 0.5 FT, 90% dos últimos 10 jogos foram over 1.5 FT e por aí vai, tá? Goleada, nesse caso, é ou aplicada ou sofrida, tá? Goleada também no Milan, ou aplicada ou sofrida. Aqui a gente faz um comparativo, ou seja, a odd da Betfair, vou te dar o exemplo aqui do over 2.5 FT. A odd da Betfair oferecida é 1.77. Só que baseado pelo histórico dos dois times, 8 dos últimos 10 jogos foram over 2.5 e 9 dos últimos 10 do Milan foram over 2.5. Essa odd deveria estar por volta de 1.18, baseado no comportamento dos últimos 10 jogos. É uma informação bastante valiosa. O painel aqui dá o check falando que essa odd tem valor. Já o under do painel coloca que não dá check. Por quê? Não teve nenhum jogo. Teve nenhum jogo, né? Under 0.5 do Salernitana e teve só um dos últimos 10 under 1.5, 0.5 do Milan. Ou seja, essa odd deveria estar por volta de 20, tá? Mas na verdade ela está 16,50. Então aqui é para você entender se a odd histórica bate com a odd oferecida pelo mercado. Aqui também você consegue ver mais para o mercado de match odds, que isso daqui é muito ligado a vitórias e derrotas dos últimos jogos, tá? Agora vem uma informação nova que eu acho muito relevante, que é o minuto dos gols, tá? Você tem aqui dividido entre 6 faixas, né? Do 0 ao 15, 16 ao 30, até o 76 ao 90. Então você tem aqui Salernitana. Qual é o minuto que normalmente Salernitana faz gol? Dos 46 aos 60. Qual o minuto que normalmente Salernitana leva gol? Normalmente ele leva entre os 31 e 45 e dos 76 ao 90. E o Milan? Quando que o Milan faz gol? Normalmente é no início do jogo ou mais para o final do jogo, do 61 em diante, tá? Quando que o Milan leva gol? Normalmente é do minuto 16 até o minuto 45 do primeiro tempo. Isso daí não é regra, mas daqui é estatística. Então você tem que usar de acordo com a sua análise e estratégia. E aqui a gente tem também uma outra informação bastante interessante, que é aqui. Salernitana, quando o Salernitana marca primeiro, 57% dos jogos, tá?
Quando ele marca primeiro, quando ele vence no intervalo? 75% dos jogos. E quando ele marca primeiro e vence no intervalo, em 75% dos casos, ele vence no final. Reviravolta seria uma virada. Quando o Salernitana não marca primeiro, quantas vezes ele consegue virar o jogo? 0%. Por que isso é interessante? É interessante para saber, bom, se o Salernitana não marcar primeiro, a chance histórica do Salernitana virar esse jogo é muito pequena, né? Nesse caso aqui, pelo histórico do campeonato, é 0 praticamente. Já o Milan ele marca primeiro poucas vezes, né? Menos do que o Salernitana, 43%. Ele vence no intervalo só 33% desses jogos, mas quando ele marca primeiro e vence no intervalo, ele vence 100%. Ou seja, se o Milan marcar o primeiro gol desse jogo, dificilmente ele vai perder, pelo histórico daqui. Não tem reviravolta do Milan, normalmente quando ele sai perdendo, ele dificilmente vira o jogo, né? Nesse caso aqui no campeonato é 0. Então, os dois times aqui, quem marcar primeiro pode decidir muito quem vai vencer essa partida. E aí, a informação que eu considero mais valiosa, que é para quem trabalha em gols aqui, ó. Média de gols, coeficiente de variação, média de pontos, coeficiente de variação. Tá? Eu não vou explicar aqui exatamente o que é coeficiente de variação, mas eu vou te explicar um pouco da lógica. Se você quiser, você pesquisa aí no YouTube, tem muito conteúdo disso. Média de gols. O Salernitana, nos últimos jogos, nos últimos 10 jogos, ele tem uma média de 2,67 gols por jogo jogando em casa. Tá? Coeficiente de variação é o quanto esses 10 jogos variam por essa média. Ou seja, de 2,67, se o coeficiente de variação é 0,22, que equivale a 22%, quanto menor esse coeficiente de variação, mais confiável essa média de gols. Ou seja, se aqui está verdinho, menor que 0,30, quer dizer que existe uma grande chance de sair pelo menos 2 gols. Fica bem próximo de 2,67. E média de pontos já é um coeficiente de variação bem alto. Média de pontos do Salernitana é 1, só coeficiente de variação é 1,15, ou seja, ele varia mais do que 100%. Tem jogos que ele pontua 0, tem jogos que ele pontua 3 e ele não é um time muito instável. Tá? O Milan, ele é mais instável por conta dos últimos 5 jogos, que o Milan foi ruim, né? Média de pontos do Milan é inferior, porém o coeficiente de variação é maior, ou seja, o Milan ele pode ter uma média de pontos menor, só que ele é mais instável do que o Salernitana. Ele pode vencer mais vezes, e aí essa média pode aumentar drasticamente, como ele pode perder mais vezes. E média de gols também, o Milan parece ser mais instável. O Milan tem uma média de gol de 3, jogando fora de casa, e o coeficiente de variação beira aqui os 50%. Ou seja, se você pegar a média do Milan de 3 e descontar o coeficiente de variação, daria uma média por volta de 1,5. Ou seja, o que eu analiso aqui vendo esse painel? É um jogo que, se o Salernitana marcar primeiro, ele tem grandes chances de vencer, 75%. Se o Milan marcar primeiro, a chance do Milan vencer é enorme. Tá? E também é um jogo que me parece ser muito bom para gols. Ou over 1,5 ou over 2,5, se você fizer um cash out depois do segundo gol ou fazer uma free bet. Porque historicamente são times over, né? Você tem aqui 8 dos últimos 10 over, 9 dos últimos 10 over. E também você tem aqui um coeficiente de variação pequeno do Salernitana, com uma média acima de 2. E mesmo um coeficiente de variação alto do Milan, a média também é muito alta. Então, se você descontar o coeficiente de variação, a tendência é que o jogo saia pelo menos 2 gols. Então, isso daqui é muito importante. Eu vou colocar agora os novos painéis de acordo com essa análise. E aí, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Forte abraço, até a próxima.